Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, agradecemos a Ti, porque o Senhor tem sido um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça e um Deus que tem sido conosco em todo o tempo, pelejando em favor dos Teus santos e não tem os desamparado em momento algum dentro dessa história que nós conhecemos. E nós temos a Tua palavra para nos guiarmos, nos dirigirmos, porque ela é o nosso marco, a nossa bússola, porque é por meio dela que nós sabemos o caminho pelo qual nós devemos andar. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu viver mais uma semana. Obrigado porque o Senhor nos permite iniciar uma nova semana. Que esse sentimento de ação de graças, ele permaneça sempre em nossos corações e em nossas mentes, porque sabemos que nós somos devedores ao Senhor e jamais poderemos pagar todo o bem que o Senhor tem feito por nós. Por isso apenas temos esse sentimento de gratidão e que possamos, ó Deus, expressar essa gratidão através dos louvores, através da nossa dedicação à obra do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã que se faz presente em cada culto. Isso revela o interesse de cada um pela Tua palavra e também pelos louvores ao Senhor. E que possam dedicar-se cada dia para que o Teu nome seja exaltado e glorificado por todos aqueles, ó Deus, que veem a forma como vivem para Ti. Uma vida transformada, uma vida santa, uma vida que busca realmente engrandecer o Teu nome, como esses hinos que acabamos de ouvir, que o Senhor tem colocado no coração dos Teus servos, letras maravilhosas, para que possam exaltar e glorificar a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Pai, também pela vida da Samanta, que o Senhor esteja abençoando a ela, a sua família, cuida, supre, que o Senhor venha mesmo, ó Deus, estar dando a eles o Teu propósito cumprido, para que eles possam então também exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós sabemos, ó Deus, que é no cumprimento do Teu propósito que nós Te glorificamos, que nós Te exaltamos. E que assim seja com cada um de nós, ó Deus, que possamos mesmo olhar para o momento em que nós estamos vivendo, esse momento de mortandade, onde tem sido tão perigoso até andar na rua, cumprimentar uma pessoa. Nós sabemos que agora tem sido difícil, as pessoas têm andado distante uma das outras, as pessoas têm se protegido com máscaras, com luvas, e nós sabemos, ó Deus, que tudo isso, infelizmente, pode trazer um esfriamento ainda maior entre esses relacionamentos interpessoais. Muitos familiares não podendo estar com os seus, muitas vezes sendo idoso e tendo que trabalhar, um familiar no hospital não pode ter acesso, não pode ter um contato, não pode ter mais um afago, um abraço, um carinho. E nós sabemos que essas distâncias, certamente elas vão perpetuar por um tempo, e isso vai fazer com que o homem mude muito do seu comportamento, um para com o outro, para com o seu próximo. E uma das leis que tem sido princípio majoritário na Tua palavra é o amor ao próximo. Que esse distanciamento, que esse isolamento, que essas precauções não se tornem negativas no dia a dia, onde as pessoas se afastando uma das outras, deixem de expressar amor, carinho e zelo umas pelas outras, mas que possamos, ó Deus, cada dia compreender que aqueles que Te amam, aqueles que Te conhecem, eles expressam o amor que o Senhor tem colocado em seus corações. E por isso, ó Pai, agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos dado uma compreensão contrária daquela que o mundo tem ensinado. E nós temos visto na Tua palavra, e com segurança nós podemos dizer que o Senhor tem preparado todas as coisas para que o Teu propósito seja cumprido, e nós não precisamos temer, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e já tem nos mostrado como será o fim, e por isso podemos descansar, porque a vitória já está nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Muito obrigado, ó Pai. Traz alegria, traz paz ao coração do pastor Marcilo, da irmã Andressa, para que juntos, ó Deus, confiando em Ti, possam ver realizado na vida do seu filho Davi um milagre, operado, ó Deus, pelas Tuas mãos
e mediante esses instrumentos que o Senhor usa, que são os médicos. E por isso, ó Pai, que eles sejam nessa hora, no momento do procedimento da cirurgia, da remoção desse tumor, peritos, e que ali, ó Deus, eles possam fazer um trabalho perfeito, de modo que não haja nenhuma sequela, nenhuma consequência na vida do Davi. Ajuda-nos, ó Deus, a crer, ajuda-nos a confiar nesse momento que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, mas nós sabemos, ó Deus, que é necessário que haja um propósito em tudo isso, que exalte, que glorifique o nome do Senhor. Por isso, ó Pai, colocamos todos os familiares na Tua presença. Também o irmão Levi, a irmã Aldenisa, os avós do Davi, que o Senhor esteja abençoando ricamente. Também a mãe da Andressa, esteja abençoando ricamente, ó Deus, sustentando-os com a Tua graça, com o Teu poder, porque os avós também sofrem tanto quanto os pais. E sabemos, ó Deus, que ali todos estão juntos, como nós também estamos juntos com eles em oração ao Senhor, para que o Senhor venha fazer uma obra milagrosa na vida do Davi. Assim te agradecemos também por todos os irmãos que estão passando por esse tempo de pandemia, que já foram acometidos ou que estão passando ainda pelo processo da enfermidade. Que o Senhor abençoe os teus servos, as suas famílias, abençoe o tratamento que estão fazendo. Esse novo procedimento que o nosso presidente quer instalar, que seja abençoado por Ti. Esse coquetel de hidroxicloroquina, com o zinco, com esse outro remédio, ó Deus, azitromicina, que o Senhor esteja abençoando. Que se for mesmo, ó Pai, um mecanismo que o Senhor vai usar para tratar as pessoas, para que elas não se agravem, para que elas não venham a estar ali em UTIs e até mesmo afogue o sistema de saúde. Se for esse o meio, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria aos nossos profissionais da saúde, os nossos cientistas, dando sabedoria, porque nós temos visto que eles têm falado em Teu nome, eles têm falado com temor, e por isso, ó Deus, colocamos eles diante do Teu altar. Sabemos que há uma guerra por trás de tudo isso, e não só uma guerra humana, com interesses humanos, mas há uma guerra espiritual, onde o poder das trevas tem grande influência sobre esse mundo, pois o governa. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua direção, pedimos o Teu auxílio. Abençoa os Teus servos pastores que estão pregando a Tua palavra na manhã desse dia, na noite desse dia que pregarão também. Abençoa os cultos que têm um compromisso com o Senhor permanente e que o Senhor, meu Deus, seja tão somente glorificado. E que muitas pessoas que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador venham Te conhecer, para também Te louvar, para também Te exaltar e fazer parte desse culto glorioso que haverá lá no céu, por conta da vitória que o Senhor deu a todos os Teus santos. E em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Pois bem, irmãos, que Deus abençoe a todos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar estudando a palavra de Deus nesse momento. Os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas em Apocalipse capítulo 19. Nesse capítulo 19 nós vimos ontem o início do culto aqui, sobre o culto da vitória. Se existe o culto da vitória, é esse culto que nós apresentamos na noite de ontem, quando estudamos acerca desse momento tão solene que haverá no céu, quando todos os santos, desde os pequenos até os grandes, estarão diante do nosso Deus e apresentarão diante do nosso Deus um culto de louvor, um culto de adoração, um culto de gratidão por tudo aquilo que Ele fez. Ele garantiu a sua palavra. Isso é muito importante para a igreja. A palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira e digna de inteira aceitação. Palavra de Deus que tem sido provada através dos séculos e que tem sido cada vez mais refinada, ou seja, apurada, confirmada, para que todos nós entendamos que de fato essa palavra é especial
ela é espiritual e ela vem da fonte divina do nosso Deus. Meus amados irmãos, é muito importante nós olharmos para as páginas das Sagradas Escrituras e observarmos a grandeza de detalhes que a palavra de Deus nos traz, embora nós saibamos que são apenas panoramas que o Senhor nos traz, porque muito mais acontecerá, mas o importante é que nós entendamos aquilo que vai acontecer de modo geral, para que, ao fim, estejamos nesse momento unidos, em uníssono, numa só voz, adorando e exaltando e glorificando aquele que nos redimiu através do seu sangue derramado ali no Calvário, quando estava pendurado naquela cruz. O nosso Senhor, que nos amou até o fim, ele garantiu a sua promessa e a sua palavra para conosco, sendo que todas as profecias de fato eram verdadeiras e foram cumpridas para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha um coração de muita alegria, um coração de muita satisfação, que exalte e glorifique o nome do Senhor. Sinta no seu coração a alegria de fazer parte da família de Deus. Não há algo mais honroso, não há algo mais nobre, não há algo que seja mais exaltado de que fazer parte da família do glorioso, do soberano, do todo-poderoso Deus. Pois bem, irmãos, já vimos aqui o culto, do versículo 1 até o versículo 8, depois vimos aquela exortação, aquela demonstração do servo, do conservo que não aceitou a adoração do João. Antes disse para ele adorar somente a Deus, e é o que nós devemos fazer hoje, é o que nós devemos fazer amanhã, é o que nós devemos fazer sempre, e em espírito e em verdade. Nada de imagem de escultura, nada de qualquer outro objeto ou qualquer outra coisa que possa ser desses instrumentos da criação, como sol, como lua, estrelas, ou qualquer outro fruto da criação, como animais, árvores, pedras, porque as pessoas, elas querem encontrar um refúgio em alguma coisa e acabam às vezes procurando pelo caminho errado e encontrando o objeto de adoração errado, pois o nosso objeto de adoração, que é Deus, nós o adoramos em espírito e em verdade, sem nenhum tipo de objeto que esteja relacionado a qualquer coisa dessa criação ou até mesmo da nossa imaginação. Por isso, irmãos, estejamos nós adorando o verdadeiro Deus, conforme descrito na página das Sagradas Escrituras. Mas vimos inicialmente, já introduzindo aqui o versículo 11, quando nós falávamos acerca da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, quando viria para executar o último juízo e também estabelecer o seu reino milenar. Nós temos aqui essa descrição a partir do versículo 11. Já vimos os ocorridos desse juízo final. Nós já vimos isso. Só que aqui apresenta a forma como o Senhor Jesus Cristo, ele virá. Nós já vimos ali na vindima, na ceia, nós já vimos aqui na guerra do Armagedon, como tudo acontecerá, como o juízo vai ser executado, uma vez que esses flagelos são o fim do juízo que será derramado sobre toda a terra. E aqui o Senhor Jesus Cristo tem, o João, ele apresenta a imagem como o Senhor Jesus Cristo vai se apresentar como Salvador e também como Redentor, mas também como Rei. Então aqui ele é o Salvador, ele é o sacerdote, ele é o Rei, e aqui ele vai se apresentar de modo glorioso, suntuoso, majestoso, augusto, soberano. Então João disse que viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É o que ele fará sobre todos os exércitos das nações, reunidos por aqueles três espíritos imundos,
como rães que saíram da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca do anticristo, para seduzir todos os governantes do mundo e convencê-lo de trazer todos os seus exércitos para invadir a cidade santa. Tanto é que um dos anjos vai ajudá-los, secando o rio Eufrates, para servir ali de caminho, para eles chegarem até o Megido, aquela região do Armagedon, norte de Israel, onde será o campo da peleja. Então a palavra de Deus diz que os seus olhos, os olhos do Senhor, Ele que é fiel, Ele que é verdadeiro, Ele que julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chama de fogo, ou seja, é resplandecente, nada fugirá do alcance do Senhor. Imagine, ainda que tivesse tudo escuro, sob trevas, ainda assim nada seria oculto aos olhos daquele que temos de prestar contas. Na sua cabeça há muitos diademas, porque o Senhor Jesus Cristo conquistou a tudo, todo o poder, toda a autoridade, no céu e na terra, pertencem ao Cordeiro, pertencem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é que nós devemos estar do lado dele, porque o lado dele já é o lado vencedor. Ele não vem vencendo para vencer, como aquele que vem sobre o cavalo branco do primeiro selo do capítulo 6. Ele já é vencedor, e ele só vai imprimir a sua marca de vencedor, para que todos nós, olhando diante dele, porque participaremos desse momento, estaremos contemplando ali aquela situação, mas nós, irmãos, sabemos que o nosso Deus, ele já garante com o seu selo de vitória toda essa guerra para a seu favor ser glorificado. Porque o nome dele, ele tem que ser glorificado, o nome do nosso Salvador, seja pela salvação ou seja pelo juízo, pela condenação destes que passarão pela sua marca de vitória, quando ele imprimir nesse mundo o seu juízo final, quando ele vai então lançar aquele flagelo da ceifa, matando a todos os exércitos das nações, fazendo com que o sangue deles chegue até a altura do freio do cavalo, causando como se fosse um grande riacho que tivesse ali correndo por conta de tanto sangue. A palavra de Deus diz que tem um mistério, o nome dele escrito, ninguém conhece. João via o nome, mas João não sabia que nome era aquele, era um mistério para João. E ele disse, no versículo 13, que ele estava vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ou seja, ele já vinha coberto de sangue, porque o Senhor Jesus Cristo não só derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados, mas o Senhor Jesus Cristo, ele exerce toda a autoridade de justiça e de julgamento sobre todos os homens nesse mundo. E é importante nós compreendermos que ele já venceu, e por isso ele está caracterizado desta forma. A palavra de Deus diz que o seu nome é o Verbo de Deus, ou seja, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, diante das Escrituras Sagradas, como foi revelado pelo João, lá no seu Evangelho, quando ele mostra que Jesus Cristo, o Salvador, ele estava também na criação. Quando ninguém via Jesus na criação, João revela que Jesus estava na criação. Lá na criação nós podemos ver no versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ali a aparência do Pai. Aí no versículo 2 diz, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e ali nós víamos o Espírito Santo. Mas onde estava o Filho? Onde estava o Filho? Nós não víamos. Tanto é que ele era desconhecido para com os judeus na história. E quando ele veio, eles não o reconheceram porque não entendiam. Conheciam o Pai,
conheciam o Espírito, mas quem era o Filho? E João, então, ele revela que o Filho também é Deus, porque o Filho também estava na criação. E no versículo 1 do seu Evangelho ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele também estava lá. Então, quando Deus começou a realização de toda a criação, quando Deus disse haja luz, naquele momento era o Senhor Jesus Cristo que estava formando os céus e a terra e tudo que neles há, porque ele estava presente. E o próprio Paulo diz que ele é o princípio da criação, primogênito da criação. Então, irmãos, é tão importante nós compreendermos a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. E ele tem nos sustentado, e ele tem nos governado através da Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. Se ele falou antes, através de profetas, através de sonhos, através de revelação, hoje nós temos a palavra de Deus garantida, fechada, através desses 66 livros, pelo qual nós podemos saber plenamente qual é a vontade de Deus para a sua igreja e ser guiada por ela, por essa palavra, sem nenhum medo, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma dúvida daquilo que Deus ele quer para a sua igreja. Então a revelação para a igreja, ela está selada aqui nessa palavra. Nós não precisamos de outra revelação e nem podemos ter, porque se vier conferindo com as Escrituras, certamente não será conferida. Porque a palavra de Deus já deixou claro que tudo que Deus queria para o seu povo, para que o seu povo soubesse acerca dele e da maneira como deveria adorá-lo e servi-lo, nós temos aqui na sua palavra. Por isso nós temos somente a Bíblia como o nosso livro guia, como o nosso livro de prática, de fé, de regra. Nós não temos outro livro, nós não temos outro mecanismo, somente a Bíblia Sagrada nesse conjunto de 66 livros. Por isso, se volte para a palavra de Deus. É um apelo que eu faço para cada um que ouve essa mensagem. Então, a palavra de Deus diz que seguiam, verso 14, e seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vertidura de linho finíssimo, branco e puro. Então, irmãos, o anticristo, ele vai reunir os exércitos da terra. Como eu já ensinei através da palavra de Deus, mediante os espíritos imundos que saem da boca do dragão, da boca do anticristo e da boca do falso profeta, que está lá no capítulo 16 de Apocalipse. E eles então reunirão todos esses exércitos, mas são os exércitos da terra. O Senhor virá com os exércitos do céu. E nós sabemos que os exércitos do céu, eles são em medida não só mais poderosos, né, como também eles são exércitos que não tem como os exércitos da terra ter em algum momento uma prevalência, algum sucesso. Não tem como. Não tem como. O homem lutar contra um anjo não tem como. Não tem como. Ou seja, por isso a vitória ela é certa. Ela é certa. Ela é certa. E aqui, irmãos, no versículo 14 diz que eles seguiam, os exércitos dos céus seguiam aquele que estava montado no cavalo branco, aquele que era fiel e verdadeiro. E no versículo 15 diz o seguinte: saiu da sua boca, da boca do Senhor Jesus Cristo, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da sua ira, ou da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos algo bem interessante, irmãos, porque na realização desse último juízo, quem o executará é o próprio Senhor Jesus Cristo, pessoalmente.
É Ele que vai fazer das nações como se elas fossem uvas que seriam pisadas no lagar para a preparação de vinho. Ou seja, as uvas era como se fosse os exércitos das nações. E quando passasse pelo processo do lagar, ali de serem machucadas para virarem vinho, isso significa que elas serão exterminadas. E elas como vinho, mas ali serão como sangue. Ou seja, o lagar ali só dá a ideia de como vai ser o derramamento do sangue pela execução desse último juízo que ocorrerá então na batalha do Armagedon. Isso, irmãos, serve para você e para mim não brincar com Deus. Por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, não brinque com Deus. Em Gálatas capítulo 6, a palavra de Deus nos diz: ninguém brinque com Deus. Com Deus não se brinca. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então preste muita atenção nisso. Porque muitas vezes nós estamos brincando com Deus. Algumas pessoas, até na forma como se referem a Deus, é sem o mínimo de respeito para com Ele. Não o conhecem, não sabem quem Ele é. Porque se o soubessem, não agiriam como estão agindo, não o tratariam como o tratam, não se dirigiriam a Ele como se dirigem. O cara lá de cima. Nunca abra sua boca para falar de Deus dessa forma. Nunca abra sua boca. Como alguém fumando droga ofereceu para Deus. Essa blasfêmia, isso é muito perigoso. Alguém que não sabe quem é Deus, tratá-lo dessa forma, não faça isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, o nosso Deus, Ele está apresentando graça. Ele está apresentando hoje salvação. Hoje Ele está apresentando perdão. Não importa o que eu tenho feito, não importa a quantidade do que eu tenho feito, não importa a gravidade do que eu tenho feito, Ele está pronto a me perdoar quando eu entendo que eu preciso de perdão, quando eu me arrependo e reconheço que eu fiz o que não deveria fazer, as maldades que eu cometi, as imundícias, a prostituição e tudo que não deveria fazer de pecado. Entendendo hoje eu que Ele é um Deus santo e que não tolera o pecado, e por causa do pecado todos serão julgados, e se condenados pelo pecado serão lançados para dentro do lago do fogo. E eu vendo esse cenário, sabendo como é que é, então eu recorro à graça de Cristo. Mas é o que Ele está oferecendo agora. Por isso ele não, de modo instantâneo, não executa um juízo final na vida de um ou de outro que o desafia. Pois muitos têm desafiado a Deus hoje. Muitos têm levado o Senhor, provocado o Senhor a ira. Mas o Senhor tem se mantido totalmente paciente, longânimo. Se você observar na história bíblica do povo de Israel, você vai encontrar um rei chamado Manassés. Foi o rei que mais reinou sobre o povo de Israel, especialmente ali sobre as tribos de Judá e Benjamim. Nós observamos ali, irmãos, que esse rei foi um rei que ele pecava tanto contra Deus, e o que ele fazia, a palavra de Deus diz que ele fazia para provocar a ira de Deus, para insultar o nosso Deus. E hoje nós podemos ver que muitas pessoas agem como o Manassés age, ou agiu. Muitas pessoas estão agindo dessa forma como o Manassés agiu. Mas você sabe o que aconteceu? O nosso Deus não reagiu quanto aos insultos de Manassés. Pelo contrário, exerceu graça sobre a vida dele. E
perto do fim da sua vida, Manassés então se arrependeu dos seus pecados, recorreu à misericórdia e à graça de Deus, e encontrou em Deus o perdão dos seus pecados, e terminou os seus dias adorando, exaltando e glorificando o Deus dos céus. Porque é isso que nós devemos fazer. Outro exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Nabucodonosor, que maltratou o povo de Deus como ninguém, que fez atrocidades com o povo de Deus. Ele que destruiu a cidade santa, ele destruiu o templo, a casa de adoração, onde se ofereciam os sacrifícios perante Deus. Ele derreteu todo o ouro que era a estrutura daquela casa, que foi feito de modo magnífico pelo rei Salomão, que por 7 anos ele construiu toda a estrutura do templo para servir de lugar de adoração ao Deus dos céus. Era o maior símbolo religioso de adoração que poderia existir. Era algo muito suntuoso. Tanto que, quando reconstruíram o templo, havia 2 sentimentos. Aqueles que não conheceram o primeiro templo se regozijavam em alegria pela construção e restauração do templo. Mas aqueles que tinham visto a glória do primeiro templo choravam de tristeza em ver algo bem menor do que já tinha existido e que Nabucodonosor havia destruído. Mas o Senhor nosso Deus humilhou Nabucodonosor, o levou à loucura, e ele ficou que nem animal, recebendo do orvalho da noite, comendo do capim, em loucura. Mas o mesmo Deus que o depôs do seu trono, é o mesmo Deus que o recolocou no trono, para mostrar que é Ele quem humilha e é Ele quem exalta o Senhor nosso Deus. Então, em reconhecimento, o Nabucodonosor declara fé no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, e edita um decreto para que todos adorem somente o Deus de Israel, o Deus ali de Daniel. Irmãos, hoje Deus está apresentando graça. A salvação, ela sempre foi pela graça de Deus. A salvação, ela sempre foi de graça. Porque nós não podemos pagar aquilo que já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. É um preço que da nossa parte é impagável, mas que custou a vida do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é de graça, mas para Deus custou um alto preço, quando ele teve que entregar o seu Filho à morte. E o Senhor Jesus Cristo ofereceu a sua alma como oferta pelo pecado, e teve que experimentar a morte. E nós que não podemos pagar isso, temos que atentar para a graça de Deus e receber o perdão, receber a vida eterna como um presente de Deus para as nossas vidas. Mas veja, irmãos, agora no versículo 15, vai sair da boca do Senhor Jesus Cristo uma espada afiada. Ou seja, o juízo que o Senhor Jesus Cristo vai imprimir contra todos os exércitos das nações virá através do poder da sua palavra. Virá através do poder da sua palavra. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele basta proferir uma palavra e ele destrói o que ele quiser. Ele é soberano. Isso para nós compreendermos, irmãos, o tamanho do poder da palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus, ela é para transformar. Hoje a palavra de Deus é para libertar. Hoje a palavra de Deus é para nos aperfeiçoar em seus servos, como servos dele, para servi-lo de modo pleno. Mas um dia, a sua palavra, a espada que sairá da sua boca, servirá para juízo. Porque essa palavra que salva é a palavra que causa juízo. Porque é uma palavra de 2 gumes. É uma palavra que corta para a salvação, mas é uma palavra que corta para a condenação. Por isso que nós temos que atentar que a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Então, quando eu prego o Evangelho, quando eu prego a palavra de Deus,
para aqueles que reconhecem a autoridade dela e depositam no Senhor Jesus Cristo a sua fé, a sua confiança e se submetem à palavra de Deus, para estes é salvação. Mas para aqueles que ouvem a palavra de Deus, para aqueles que não aceitam a pregação, para aqueles que viram as costas para Deus porque não querem receber da sua autoridade, para estes a palavra é de condenação. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, é muito sério. Todas as vezes que eu prego a palavra de Deus, eu tenho que ter essa compreensão, que ao proferi-la, eu estou salvando ou condenando. E aqueles que estão ouvindo devem também saber disso, que ao aceitar, aceitam a salvação, mas que ao virar as costas, eles estão então recebendo a condenação, porque estão dizendo: eu não quero Deus, eu não quero a salvação dele, eu não quero o seu perdão, eu não quero a sua graça, eu rejeito o sacrifício de Cristo e eu prefiro viver colocando a minha vida o que eu quero. É eu que sou o dono da minha vida e eu que guio ela como eu quiser, por onde eu quiser, as rédeas estão nas minhas mãos. Tudo bem, cada um faz da sua vida o que quiser, mas aprenda com o fim, aprenda com o futuro, como serão as coisas. E a palavra de Deus diz que ele vai ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ou seja, nem todo mundo parece que vai morrer. Os exércitos das nações certamente morrerão. E isso me faz lembrar o exército de Faraó, quando ele reuniu todos os seus soldados, quando ele reuniu todo o aparelhamento do seu exército, e quando ele perseguiu o povo de Israel, que já estava diante do Mar Vermelho, quando Deus ali de modo milagroso abriu o Mar Vermelho, fazendo duas paredes e deixando um caminho a seco, então o povo de Israel passa por aquele caminho, e o povo, o exército de Faraó, persegue então o povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que por conta da dificuldade que havia, por conta das pedras que tinham nessa passagem aí da travessia do Mar Vermelho, então nunca conseguiam se encontrar. Até porque também havia uma coluna de fogo entre o povo de Israel que estava na frente e o povo de Faraó que estava atrás. E quando o último atravessou o Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que quando o último israelita atravessou o Mar Vermelho, o Senhor então permitiu que aquelas colunas descessem. E todo o exército de Faraó foi consumido pelas águas. E no outro dia, o que aconteceu? Os corpos começaram a aparecer na praia. Assim também, o Senhor Jesus Cristo, ele vai exterminar todos os exércitos das nações que estarão reunidos para a peleja contra ele. Todos. E muitos dos que verão o poder de Deus, muitos dos que verão a autoridade do Senhor Jesus Cristo, por um tempo vão se submeter à sua autoridade, porque ele vai regê-las com cetro de ferro, diz aqui a palavra de Deus. Eles vai regê-las com cetro de ferro. Quando ele implementar ali os 1000 anos. Tem muita coisa que é segredo para nós ainda. Tem muita coisa que nós temos que estar escavando aqui nas Escrituras para nós compreendermos uma série de eventos que para nós ainda é oculto. Quantas pessoas vão ficar? Como essas nações vão ficar? Como é que elas vão se submeter a esse novo império, a esse novo reino milenar? Como é que vai ser as circunstâncias, né? Desse novo ordenamento político, jurídico e também religioso? Como tudo isso vai ser implementado? Nós sabemos que nesse evento aqui haverá um grande terremoto, toda a estrutura da terra será modificada e tudo será preparado para esse estabelecimento do reino de Deus que será implementado aqui na terra. Então muita coisa nós temos aqui em figura, porque nós só temos a ideia daquilo que vai acontecer. E o importante é nós compreendermos como as coisas vão acontecer, que são importantes para nós. Porque o João queria ajudar a igreja. O João queria fazer com que a igreja entendesse que valeria a pena sofrer pelo Senhor Jesus Cristo por um tempo,
mesmo diante daquele mundo que está dominando e que aparentemente está vencendo e que aparentemente vai permanecer vencendo, mas o João apresenta o futuro para dizer que nem sempre vai ser assim. Porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo vai dar um basta em tudo isso, e nós então é quem reinaremos com Ele para todo sempre. Então João queria trazer ao coração dos irmãos paz, queria trazer ao coração dos irmãos esperança, e queria fortalecer o coração dos irmãos com fé e com confiança no Senhor Jesus Cristo. Então nunca esqueçamos, irmãos, que o Apocalipse é para o conhecimento da igreja. É a igreja que tem que deter esse conhecimento, para o seu fortalecimento espiritual, para compreender o fim do tempo, e para não esmorecer no presente, para não desanimar no presente, para não abandonar o Senhor Jesus Cristo achando que não vale a pena. Depois que eu aceitei Jesus Cristo, a minha vida só começou a ter coisas ruins, passei por muitas provações, passei por muitas dificuldades. Hoje o pastor Macilo aí, lutando com o seu filho Davi, o irmão Cassiano, que agora recentemente perdeu o seu pai pela Covid, né? E outros mais que estão aí lutando, que estão com dificuldade de emprego, que estão com problema no casamento, que estão com problema com os filhos. Hoje nós sabemos que os nossos jovens, em muito, não querem saber de nada de Deus, os nossos adolescentes não querem saber nada de Deus, muitos deles estão se refugiando nas drogas, muitos deles estão se refugiando na criminalidade, na violência, não querem estudar, não têm compromisso com nada, só querem saber de prazeres, só querem saber de deleites. Estas coisas aí envaidecem e muitas vezes causam para nós tristeza, causam para nós desânimo, e muitas vezes pensamos em desistir, especialmente quando nós estamos cuidando de uma igreja, e nessa igreja não há uma receptividade da palavra de Deus. Porque muita gente que está dentro da igreja, meu irmão, eu digo para você com toda a convicção, é uma vergonha para o reino de Deus. É uma vergonha. Pessoas aí que simplesmente não compreendem a quem representam, se de fato representam, ou talvez sejam Judas da vida, sejam pessoas que estão lá, mas na verdade na maneira como se comportam, na maneira como se vestem, na maneira como falam, na maneira como se apresentam, pelos lugares que andam e pelas coisas que fazem, são grandes traidores da graça de Deus. Deveriam ter vergonha de estarem frequentando a casa do Senhor e não terem nenhum compromisso com a sua palavra, não terem nenhuma responsabilidade com o serviço, com a obra de Deus. Infelizmente, meu amado irmão, minha amada irmã, tem muita gente que não quer ter compromisso e nem responsabilidade com o reino de Deus. Estão lá na igreja como se fossem fantoches, como se fosse ali espantalhos, né? Sem nenhuma vida. Só tem aparência de vida, só tem aparência, não tem nenhuma atividade, não são pessoas frutíferas, não são pessoas que exercem ali o privilégio de serem filhos de Deus, não tomam para si esse gozo, essa alegria de poder dizer: eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus e quero aproveitar a saúde que eu tenho, quero aproveitar o tempo que eu tenho, a disposição que eu tenho para expressar a minha alegria perante o Senhor. É vergonhoso, irmãos. Pessoas dentro da igreja que não estão nem aí para nada, que não estão nem aí para ninguém. Eles vão lá, fazem as suas obrigações espirituais, não é? E depois seguem as suas vidas do jeito que estão. Tem muita gente que vai para a igreja e que nem presta atenção no culto. Eu não sei o que vai fazer na igreja. Não louva ao Senhor, não presta atenção na mensagem da palavra de Deus. Eu não sei o que vai fazer lá na igreja. Eu não sei. Eu fico feliz com você que está me ouvindo, porque você me ouvindo aí, você tem tido o compromisso com Deus de ligar o seu aparelho e de ficar aí, todos esses minutos ouvindo a palavra de Deus, porque eu creio que você que está aí, você tem interesse. Você quer aprender a palavra de Deus. Você quer se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas eu não vejo muitos jovens, eu não vejo muitos adolescentes e nem muitos adultos estão aí.
Estão perdendo o seu tempo, irmão. Estão perdendo o seu tempo. E o nosso Deus tem feito desse tempo de pandemia um tempo sabático. Esse tempo tem sido um tempo sabático. Tem sido um tempo de descanso. Tem sido um tempo que é para nós reavaliarmos as nossas vidas, examinarmos as nossas vidas e pontuar o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos corrigir. Mas tem muitos que estão pensando que estão de férias. Tem muitos que estão aí vivendo como até de modo irresponsável. É triste. Sabe por que isso acontece? Porque não conhecem o Senhor nosso Deus. Porque se o conhecessem, não viveriam do jeito que vivem. É lamentável. Por isso, eu digo para você, meu amado irmão, que nos ouve nesta mensagem, não deixe de servir a Deus, porque muitos dos que estão dentro da igreja são piores do que aqueles que não estão dentro da igreja. Não deixe de servir a Deus por isso. Não se desanime por aquilo que você vê. Não se desanime muitas vezes pelas atitudes daqueles que se dizem cristãos e que são piores do que aqueles que não são cristãos. Não se desanime de seguir o Senhor Jesus Cristo. Não se desanime de servir o Senhor Jesus Cristo. Não se desanime de dedicar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não se desanime. Não se desanime. Irmãos, vale a pena seguir o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele pessoalmente vai pisar o lagar do furor da sua ira, do furor do Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz aqui no versículo 16, tem no seu nome e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o lema do nosso Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma vez, o Nabucodonosor disse isso, eu sou Rei de Reis. Ele não sabia quem era Deus. E nós temos visto aqui nesse quadro que o sistema é como Babilônia. Mas nós temos visto aqui que esse rei da Babilônia aqui, o anticristo, ele quer ser rei de reis. Ele reúne todos os reis. Mas aí vem aquele que está acima dele, o Deus Todo-Poderoso. Como está aqui no versículo 16. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Aí diz aqui no versículo 17, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves. Preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção, no maior banquete que vai haver na face da terra. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vai ser a grande ceia. Os urubus não serão suficientes para comer tanta carne de gente e de animal. Não será suficiente. Haverá um chamamento geral de todas as aves. Por isso lá em Mateus diz, onde estiver o abutre, lá também estará o cadáver. Porque as aves dos céus vão se concentrar ali em torno do Armagedon, do Megido, e vão começar a dar conta de tanta carne que vai ser ali caída no chão e o sangue derramando por conta do juízo executado da parte de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Eles então vão fazer essa limpeza. Vai haver ali um grande banquete para as aves. E as aves estarão ali para jantar, para celebrar essa ceia. Irmãos, vai ser grande. Se some hoje, quantos soldados tem nos exércitos das nações? Junte todos eles. Aí você pode imaginar a quantidade de aves que será necessário para comer tanta carne.
como ele diz aqui, de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, cavaleiros, de todos, quer livres, quer escravos, pequenos, grandes, todos eles. Preste atenção, meu amado irmão. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não brinque com Deus. Não faça piada de Deus. Não insulte o nosso Deus. Avalie a sua vida como você está vivendo. Porque na hora do juízo, não haverá misericórdia. Na hora do juízo, não haverá nem misericórdia e nem graça. Por isso, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é passar no juízo do nosso Deus. Por isso ele diz, para nós ouvirmos a sua palavra, atendermos a sua palavra, para não passarmos por esses flagelos. Aí, irmãos, observe agora como será o fim da besta, o falso profeta, e da besta, o anticristo. E um período de aprisionamento do dragão, do Satanás. Preste atenção. Versículo 19. E vi a besta, versículo 19 do capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. É aqui que eu digo que quem não faz parte do exército, quem não faz parte desse exército um conglomerado de exércitos, ou seja, um agrupamento de exércitos, quem não faz parte dele, provavelmente vai continuar. As outras pessoas, elas provavelmente vão continuar e entrar para o milênio. E vão experimentar o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Para nós compreendermos então o capítulo 20, que nós vamos estudar hoje à noite, tá? Então aqui, o que nós temos? A besta, os reis da terra e os seus exércitos. É o que nós temos aqui. Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Em que momento isso vai acontecer? Lá no capítulo 16, onde nós vimos. Eu quero só relembrar você novamente, porque esse episódio já aconteceu. Nós estamos só vendo aqui os detalhes, mais detalhes de como esse episódio está acontecendo. Lá no capítulo 16, no sexto flagelo, nós temos aqui como eles se reuniram para essa peleja contra o cordeiro. Versículo 12 do capítulo 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Diz o versículo 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui, no verso 19 do capítulo 19, é justamente este evento que está acontecendo. Então, vi a besta, os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, já é uma peleja derrotada para o exército do anticristo. Aí veja o que vai acontecer em detalhes no versículo 20. Mas a besta
foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então veja bem, seduziu, né? Eles foram presos, né? Aprisionados, tanto o falso profeta como também o anticristo, a besta, foram aprisionados. Aí a Bíblia diz o seguinte: os dois, finalzinho do versículo 20, os dois, o falso profeta e o anticristo, a besta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Observe aqui, irmãos, que o anticristo e o falso profeta, eles não foram para o inferno. Eles não foram para o inferno. Eles foram direto para o lago do fogo que arde com enxofre. Eles foram direto para lá. Ou seja, irmãos, veja aqui que até nos faz lembrar que a quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado, né? Esses aqui, ó, que estavam sob o domínio de tudo e de todos, estes que estavam governando os exércitos das nações, foram humilhados, massacrados e foram lançados para dentro do lago do fogo direto. Nem passaram pelo inferno. Não tiveram essa conexão. Foram diretos para o lago do fogo. Com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Quando Ele executar a justiça, quando Ele executar juízo, será sem misericórdia. Não terá nada da graça dele que foi oferecida em todo o tempo. Acabou. Acabou. Aqui não tem. Então, quem olhar para Deus nesse momento, vai julgar mal a Deus. Quem olhar para Deus nesse momento, somente nesse, vai julgar mal a Deus. Olha como ele é mau. Olha como ele faz essas atrocidades. Ele é um algoz. Ele é um executor. Se ele amasse, ele não faria isso. Preste atenção. Deus tem sido misericordioso e gracioso. Hoje Ele está oferecendo a salvação. Se você não quiser a salvação, vai para a condenação. Mas preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Deus, Ele executa o juízo. Mas quem resolveu passar pelo juízo foi você, que não o aceitou como Senhor e Salvador. Ele ofereceu o perdão, Ele ofereceu a vida eterna, Ele ofereceu fazer parte da família dele. Quem não quis, vai passar por esse juízo. Quem não quis, como o falso profeta e o anticristo, também serão lançados para dentro do lago do fogo, como nós já vimos também no capítulo 16. No capítulo 14. No capítulo 14. Que serão lançados também para o lago do fogo que arde com enxofre. Aí veja bem, o versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. Ou seja, os demais, os reis, os comandantes, né, todos os outros do exército, dos exércitos das nações, foram mortos. Mas estes dois aqui, lançados para dentro do lago do fogo, direto. Direto. Presta bem atenção, meu amado irmão. Hoje, os nossos governantes, eles podem ter poder, mas eles não são todo-poderosos. Hoje, os nossos governantes, eles podem imprimir a sua autoridade, como estão fazendo agora, nessa pandemia. Coisas absurdas têm acontecido no nosso país e no mundo. Coisas absurdas. Um pequeno controle total. Um ensaio do que vai acontecer no futuro e que com justificativas que nem a de hoje. Que nem a de hoje. Para o bem.
para a proteção, para um bem maior. Sempre a história do bem maior para poder usar das arbitrariedades. Sempre. É para te proteger que eu vou te prender. É para te proteger que eu vou fechar tudo, todo o comércio. É para te proteger que eu vou tomar todas essas medidas de segurança. É para te proteger. Proteger para exercer controle total. Controle total. Então veja, irmãos, que a situação hoje, ela dá uma ideia mínima, mas dá uma ideia do que acontecerá no futuro. Hoje os nossos governadores já estão nos controlando pelo sinal do celular. Hoje os nossos governadores estão nos controlando através de um mecanismo de câmera que controla a temperatura e pode analisar onde tem pessoas bem próximas ou pessoas mais distantes, dependendo da cor que vai apresentar no corpo. Isso é uma ideia de um futuro próximo, onde haverá um controle total. E aqueles que não se subjugarem aos decretos, às medidas impostas, vão sofrer, vão padecer, como aconteceu com aquela senhora naquela praça que andava, onde os soldados pegaram ela, jogaram no chão e algemaram. Contra aquela família que estava lá nadando e se exercendo, porque eram atletas, que serão presos e levados dentro dos camburões. É isso que vai acontecer com todos aqueles que não se sujeitarem ao domínio daqueles governantes e principalmente do anticristo que virá. E para então ele ter um controle total e todos poderem ir até ele e depender dele e tão somente dele, ele vai criar um sistema, e esse sistema será implementado através de uma marca, através de um registro, que será implantado na mão ou na fronte. E as pessoas então receberão aquelas leituras pela mão ou receberão pela fronte. Você observou aonde é que estão medindo hoje a temperatura das pessoas? Você observou aonde é que está sendo medida a temperatura das pessoas? Você prestou atenção onde é? É na testa. As pessoas estão saindo de dentro dos aviões e elas estão sendo medidas aonde? Na testa. Pelo um aparelhinho que faz a leitura de quê? Um aparelhinho que faz a leitura da temperatura do corpo, né? E então, esse aparelhinho depois vai fazer a leitura de quê? Ninguém vai estranhar mais não, porque hoje nós já estamos passando por um problema semelhante. Hoje os ensaios já estão acontecendo do que virá depois a ser o quadro estabelecido pelo político dominante sobre todo o mundo, que será o anticristo. Então depois as pessoas não vão estranhar quando alguém chegar com um aparelhinho na testa dela. As pessoas não vão estranhar quando alguém passar um aparelhinho aqui, ó, na mão dela. Não vão estranhar. Por que elas não vão estranhar? Porque elas já estão sendo preparadas hoje. A pandemia do coronavírus está mostrando para nós muito do que vai acontecer no futuro. Controle total, né? Um sistema de leitura na fronte. Hoje, temperatura. Amanhã, da marca da besta. Vai concentrar todo o comércio, vai concentrar toda a economia num único sistema. Num sistema único. Hoje nós já temos o cadastro único, né? Nós temos hoje o cadastro único. Hoje nós temos, né, até mesmo através das nossas digitais, porque o nosso irmão presbítero Francisco Reis trabalha no eleitoral, e todo mundo tem que ter as suas digitais hoje lá no eleitoral. Ou seja, nós estamos, irmãos, dentro de um banco de dados. Nossas informações estão dentro de um banco de dados.
Nós, de modo imperceptível, especialmente nós que temos acesso à internet, nós estamos colocando todos os nossos dados num lugar chamado nuvem, onde tudo isso depois estará interligado. E nós sabemos, você sabe e eu sei, que quando os nossos dados estão na nuvem, eles podem ser conectados em qualquer lugar onde tiver acesso ao Wi-Fi. Então esse mundo está sendo preparado para o anticristo. Esse mundo está sendo preparado para se tornar um sistema grandioso, unificado, e que vai um dia ser dominado por um único homem, que terá um profeta a seu dispor, e que por um período vai trazer ao mundo tudo o que o mundo esperava, mas só que vai ser por um período curto, de 3 anos e meio. E depois que ele der tudo o que o mundo quer, depois que ele der tudo o que o mundo deseja, depois que ele permitir que o mundo tenha total liberdade, dentro de paz e segurança, aí então nos últimos 3 anos e meio, ele vai então obrigar o mundo a se voltar para ele e para adorá-lo somente e tão somente a sua imagem. Ele vai imprimir essa força. Aí todos já estão nas suas mãos. Todos agora já dependem dele. E todos então se subjugarão a ele. E pelos seus sinais, pelos seus prodígios, que ele executará através do falso profeta, vai seduzir as nações. Elas serão enganadas, elas serão levadas a crer nele, e elas se subjugarão a ele, e então estarão rejeitando tudo o que vem em nome de Deus, do Criador dos céus e da terra, e então vão perseguir todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Aí nós vamos compreender uma profecia lá do passado, que diz o seguinte, que um dia haverá fome e haverá sede, não fome de pão, nem sede de água, mas haverá fome e sede da palavra de Deus. Por quê? Porque o anticristo não vai mais permitir. Haverá então um apagão no sistema de internet da rede mundial de computadores, vai sumir tudo que tem acerca de Deus, vai sumir tudo que tem acerca de escrituras sagradas, ou seja, tudo que tiver de Bíblia, tudo que tiver de versículo bíblico, isso vai sumir, vai apagar tudo. O que vai restar? Aquele que tem Bíblia vai ter Bíblia, né? Então vai ficar ali muito semelhante àquela situação daquele filme, O Livro de Eli, onde a única Bíblia, o único exemplar que existia no mundo era em braille ainda, né? Era em braille. Então haverá uma grande fome, uma grande sede da palavra de Deus. Então tudo que foi registrado através do YouTube, do Facebook e qualquer outro meio de comunicação, isso aí tudo vai apagar. Esta mensagem vai ser apagada e não haverá mais no tempo do anticristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, prepare-se. Prepare-se para te encontrares com o teu Deus. Prepare-se. Prepare-se. Então, recorra às Escrituras Sagradas. Recorra ao Senhor Jesus Cristo. Porque hoje Ele oferece o perdão e a salvação. À noite, irmãos, nós vamos, então, seguir com o capítulo 20, né? Com o capítulo 20. E nós veremos como que o diabo foi preso, nós falaremos um pouco de primeira ressurreição, segunda ressurreição, nós falaremos um pouco sobre o reino milenar, falaremos um pouco como todas as coisas vão se definindo para o fim, e ainda haverá uma última guerra, que o próprio diabo vai então encabeçar essa guerra. Será outra derrota, né? Ali em Gog e Magog, mas será outra derrota. Mas irmãos, atente para a palavra de Deus.
Creia no Senhor Jesus Cristo. Tenha fé nele, tenha esperança nele. Não fique olhando para as pessoas, mesmo aquelas que estão nas igrejas, que causam vergonha, que causam até enjoo, vômito, como diz lá no capítulo 3, versículo 14, 21, quando o Senhor Jesus Cristo dizia da igreja em Laodiceia: vocês me causam enjoo, vocês me causam vômito, porque a igreja não vivia pautada na palavra de Deus. Estava totalmente comprometida com o mundo, com a política do mundo, com o sistema de economia do mundo, não tinha nenhum compromisso com o Senhor. Infelizmente, tinha apenas o título de igreja, mas o Senhor não fazia parte dela, porque ele estava do lado de fora e batia na porta para poder entrar e fazer parte da igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, não seja um crente de fachada, não seja um cristão de fachada, seja um cristão verdadeiro, genuíno. Até porque ser condenado, estando frequentando uma igreja, merece uma condenação maior, porque estava na igreja, estava ouvindo a palavra de Deus e a ignorou por completo. Merece uma condenação maior. Todos aqueles que estão dentro das igrejas e que não obedecem à palavra de Deus, que não se preocupam com um testemunho fiel, que glorifica o nome do Senhor, merecia uma condenação maior, mais severa. Porque brincaram com o Senhor. Não, com Deus não se brinca, irmão. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ouvir a mensagem da Tua palavra como advertência para as nossas vidas, mas também para a correção delas, para que venhamos a corrigi-las e estarmos pautados no sistema bíblico de prática espiritual que é reto e justo perante o Senhor. Que sigamos a Tua palavra, ó Deus, para não passarmos pelos flagelos do Apocalipse, para não passarmos pelos juízos do Senhor, que serão severos, muito severos, de toda sorte, muita dor, muita angústia, muito sofrimento, e que nós possamos, ó Deus, hoje, nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que precisamos do perdão, reconhecer que o Senhor oferece gratuitamente a vida eterna e viver para Ti, para a glória e louvor do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada ouvinte que possa manter fiel a Ti, num compromisso com o Senhor, cumprindo diante do Senhor com suas responsabilidades. Que o Senhor seja conosco, ó Deus, hoje e sempre, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Nos abençoa, nos sustenta com a Tua graça e com o Teu poder, mediante o Teu Espírito que em nós está. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos nesse momento finalizando a nossa escola bíblica. Lembrando os irmãos que quando forem acessar o canal do YouTube, onde estará disponibilizado a pregação dessa mensagem, os irmãos ativem lá aquele sininho para os irmãos receberem as notificações. Lembrando que como a gente usa muitas músicas aqui do YouTube, grande parte dessas mensagens, elas são parcialmente silenciadas. Então os irmãos têm ali o recurso do YouTube para poder estudar mais a palavra do Senhor ali.